Hoje iremos estudar sobre o tempo histórico. O tempo está presente em todos os aspectos de nossa vida. O tempo não para. O tempo se movimenta em várias direções ao mesmo tempo. Parece complicado, mas não é. Vamos analisar cada parte do tempo. Em primeiro lugar, o tempo é uma criação cultural, ou seja, cada cultura, cada sociedade tem um jeito diferente de se relacionar com o tempo. Com alguns exemplos, nós vamos entender. Veja a seguir 3 calendários existentes diferentes no mundo. O calendário hebraico, também conhecido como judaico, o calendário cristão e o calendário muçulmano. As 3 maiores religiões do mundo, monoteístas, religiões que acreditam na existência de um único Deus. Observe este quadro. Quando ocorreu o nascimento de Jesus Cristo, que marca o calendário cristão, o ano 1, o calendário hebraico já estava no ano 3761. E quando Maomé fugiu para Medina, que marca o calendário muçulmano, os cristãos já estavam no ano de 622 depois de Cristo. E esse resultado temos a seguinte situação. Hoje nós estamos, os cristãos, no ano de 2021, os judeus estão no ano de 5.781 e os muçulmanos 1442. Essas 3 religiões são diferentes e eles contam o tempo de maneira diferente. E esses 3 calendários coexistem. Eles são utilizados juntos ao mesmo tempo. Eles compartilham o mesmo espaço social ao mesmo tempo em várias partes do mundo. Existem também algumas organizações que não têm calendário. O tempo deles é o tempo da natureza. Agora, vamos estudar sobre o tempo histórico e o tempo cronológico. O tempo cronológico é fácil de entender. É o tempo do relógio, é o tempo do calendário. Portanto, o tempo cronológico possui regularidade, previsibilidade e estabilidade. O tempo cronológico utiliza medidas exatas. Já o tempo histórico é completamente diferente, ou seja, o tempo histórico é irregular, imprevisível e instável. Também não possui exatidão e é impossível dizer com precisão quando começou e quando terminou um processo histórico. Várias temporalidades se misturam simultaneamente. Para trabalharmos com a questão do tempo dentro da história, precisamos entender que foi dividido em 2 categorias: o tempo histórico e o tempo cronológico. O que é o tempo histórico? É o tempo resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra. Só ressaltando que a história divide o tempo nessas 2 categorias, no tempo histórico e no tempo cronológico. E essa divisão foi feita para facilitar a nossa compreensão. O primeiro tempo é o tempo histórico, que você já sabe que é o tempo resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra, que é um tempo que está relativo às experiências dos seres humanos. E essas experiências são as que definem esse tempo histórico. Por exemplo, a história da humanidade. E cada grupo tem o seu tempo histórico, tem o seu ritmo no seu tempo, na história. E o tempo de cada um é o seu tempo próprio. E nós não podemos ficar comparando as civilizações no tempo. Cada um tem o seu tempo próprio. E temos o tempo cronológico, que é o tempo controlado pelo calendário, pelos relógios e pelos horários. Então, o tempo cronológico ele é dividido em décadas,
que corresponde a um período de 10 anos. Em séculos, que equivale a 100 anos. E a milênio, que é um período de 1000 anos. E anos, meses e dias. Ressaltando dias, horas, minutos, segundos, centésimos, milésimos. Sendo assim, é importante o estudo do tempo cronológico. Vamos ver agora como se calcula o século. Então, vou pegar o exemplo aí, então, do primeiro 100 anos, né? Pegar aí quando terminamos em zero. E também tem quando terminamos em números diferentes de zero. Como assim, professor? Não entendi. Vamos pegar um número aí, 100. 100 termina em 00. Então, ó, quando é 00, nós vamos permanecer com o número. Então, ó, o número 1 aqui, o número que está na frente do 00, vai permanecer 1. Então, isso daí ainda é século 1. Agora, quando esses dois números aqui não é 00, é qualquer outro número diferente de 00. Pode ser 01, pode ser 02, 03, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 69, pode ser até 99. Mas é diferente de 00. O que a gente vai acontecer? Ó? Por exemplo, aqui, ó, os dois últimos números é 01. É diferente de 00. Então, o que vai acontecer com esse primeiro número, o número que está na frente, ó? Vai se somar mais um nele, ó. Soma 1 ao número. Quanto que é 1 mais 1, gente? Então, aí é século 2. Então, é assim que nós calculamos. Se o número terminar em 00, você não faz nada com o número que está na frente. Ele é o próprio século. Então, século 1. Agora, se o número terminar em um número diferente de 00, qualquer número diferente de 00, você soma mais 1 ao número anterior. Ó. Então, 1 mais 1 é século 2. Vamos olhar os exemplos agora. Vou dar 4 exemplos aqui, ó. Né? 4 exemplos. Números que terminam em 00 e números que terminam com diferentes de 00. O primeiro aí, 1300. Em que século está esse número, esse ano aí? O ano de 1300 é qual século? Se terminou em 00, eu faço alguma coisa com os dois primeiros números aqui, ó. Eu faço alguma coisa com ele? Não faço nada. Então, aí é século 13. Olha o outro exemplo aqui, ó. Também terminando em 00. 1900. Terminou em 00. Se terminou em 00, eu faço alguma coisa com o número na frente do 00? Não faço nada. Então, continua século 19. Agora, esses dois números daqui, ou os outros dois números, não termina com 00. Olha, esse daqui eu termino com 05, ó, diferente de 00. Então, a gente vai fazer alguma coisa com esse número daqui, ó, que está na frente? Lógico que vai. Vai somar com mais 1. Então, 13 mais 1 vai ser século 14. Ó, a mesma coisa acontece com esse número daqui. O ano de 1950. Se ele não termina em 00, termina em 50, eu vou somar mais 1 nele. Então, 19 mais 1 vai ser século 20. Como escrevemos século? Como nós vamos escrever esse século? Século 1, século 2, como que eu escrevo? Então, dá alguns exemplos aqui, ó. Século 1, século 13, século 19, século 21. Como que eu vou escrever? Para a gente escrever o nome do século, a gente tem que recorrer a um número muito antigo, que é o algarismo romano. Né? O século 1, como que é o 1 em romano? Ó, eu vou lá no 1 em romano, ó, e vejo. É como que é? É o I maiúsculo. Como que eu escrevo século 13? Olha o 13 aí. Como que é o 13 em romano? Eu vou lá no número 13 em romano, ó. Cadê? Aqui, 13 em romano, ó.
e vou escrever número 13. Então, quando eu boto em algarismo romano, já sei que é século 13. O 19, ó, século 19, como que eu escrevo? Eu vou lá no algarismo romano, ó, o 19 aqui, ó, o 19, ó. Então, vou lá e escrevo século 19. Século 21, a mesma coisa, só procurar aqui no algarismo romano, ó, botar século 21. E que século estamos? Será que vocês já sabem? Contando aí, vai contando aí. Certo, bem rapidinho vocês calculam. Vamos lá, qual o ano que nós estamos? Em 2020. Termina em 20, não termina em 00. Se não termina em 00, o que a gente vai fazer? Muito bem, vocês estão aprendendo, hein? Nós vamos somar mais um no 20. 20 mais 1 vai dar século 21. Muito bem, mas é assim que se escreve? Como que se escreve século 21? Vocês estão lembrando? Isso aí, em algarismo romano. Está lá, século 21. Saudade de